nosso estúdio o Maurício Patrocínio, que é especialista em felicidade, e a Tatiane de Samanduca, que é psicóloga, e eles falam com a gente sobre propósito e felicidade profissional. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu queria já começar fazendo a primeira pergunta. Eu vou começar... vocês fiquem à vontade, eu gostaria que os dois respondessem. Mas eu vou começar perguntando à psicóloga. Eu queria começar primeiro, boa tarde. Obrigada por estar aqui também. E eu agradeço o convite mais uma vez, já. E eu queria começar te perguntando, é possível, depois a mesma pergunta vai para ele, a pessoa ser feliz em algumas áreas da vida e ser infeliz em outras? Ou até que ponto a felicidade precisa de um equilíbrio? Excelente, Jaque. Excelente pergunta. Que bom, obrigada. Porque a felicidade é algo histórico, né? Todo mundo sempre em busca da felicidade, né? E o que é essa felicidade, né? Acho que não tem um modelo pronto, não tem fórmula. Eu e o Maurício estava discutindo agora mesmo, né? Sobre essas fórmulas enlatadas. O que a gente tende aqui a provocar é o que eu faço para ter uma vida um pouco mais satisfatória. É possível, sim, você estar feliz em alguns aspectos da vida e outros, né, nem tanto? É possível, né? Muitas vezes a gente, num determinado momento do dia, a gente se sente muito feliz, né? E horas aí, por uma série de fatores, não se sente tão feliz assim, né? Então, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio aí pelo prazer, pela felicidade, é você viver emoções positivas, né? Quando a gente fala em emoções positivas, a gente está falando de carinho, de amor, de gratidão, a gente está falando de uma série de sentimentos e até estudos, tem estudos aí de psicólogos que falam, viva pelo menos 3 emoções positivas para uma negativa. Porque a gente confunde muito a felicidade com a alegria. Então, normalmente a gente pergunta assim, você está feliz? Aí você fala, não, estou triste porque eu perdi o emprego, estou triste porque meu relacionamento acabou, estou triste porque fui traído, estou triste porque estou doente, estou triste porque perdi um ente querido. O antônimo de tristeza é alegria. E o antônimo de felicidade é infelicidade. Então, quando a gente fala de momentos felizes, eu acredito muito que você tem sim que buscar e conquistar essa felicidade plena, perene. Nessa felicidade perene, você tem momentos de alegria e tristeza, né? Então, a felicidade é quando você está sorrindo, apesar de não estar sorrindo com a boca, você está sorrindo com o coração, né? É quando você está bem, conectado com a tua essência. Uma das melhores definições de felicidade que me ocorreu uma vez foi de que felicidade é quando a tua alma veste teu corpo, é quando você está bem com você. Que apesar dos desafios, né, apesar dos problemas, você está bem. E aí você valoriza, né, o que a doutora estava falando muito bem, você valoriza mais aquelas emoções positivas, você vive mais, você se permite viver melhor aquelas emoções. E eu queria até entender sobre nossa responsabilidade para essa felicidade. E agora eu faço uma pergunta para a doutora para depois eu completar, que é o seguinte, as mulheres ainda contam com algo para o seu dia a dia, falando sobre, às vezes, se sentirem felizes, na verdade, estando só triste, confundindo as coisas, porque a gente tem a questão dos hormônios. Então, em um período de TPM, ou uma mulher grávida, outro dia eu conversava com uma amiga que faz tratamento para fertilidade, ela fala, já que eu estou em TPM o mês inteiro. Então, a questão dos hormônios também contam para isso, não? Com certeza. Esse turbilhão, né, Jaque? Então, isso acontece com a mulher, e daí acontece também de uma forma geral, desde a adolescência, não é? Tem aquele turbilhão de sentimentos e de emoções e que se confunde, né? Hora está triste, hora está mais feliz, e daí muitas vezes até um alerta, né? Muitas vezes as pessoas tendem a procurar no Dr. Google, né? E daí essa instabilidade acaba já se encontrando numa patologia que não é o caso. Tô depressiva. Né? Pois é, tô depressiva. Acaba se colocando rótulo e etiquetas. E não é sobre isso. O que o Maurício falou é muito interessante, né? Porque reduzir a infelicidade não é a mesma coisa de que aumentar o seu nível de satisfação na sua vida, né? E esse equilíbrio é constante. Eu acho que ele acontece muito na jornada. As pessoas acabam pensando, eu quero uma fórmula para ser feliz, né? Querem alguma coisa, querem comprar a felicidade. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz, né? Mas e todo o caminho até chegar lá, seja o que for o lá, não é verdade? Passa muito rápido, né, Jaque? Porque o que acontece? Eu terceirizo a minha felicidade, condiciono a você a responsabilidade de me satisfazer. Se eu tiver um carro, eu serei mais feliz. Se eu tiver algo, né? E acaba terceirizando essa felicidade, né? Depositando num outro. E aí essa pergunta, né? Não, se nutrir quanto mais a gente está próximo, né? Como o Maurício falou, da nossa essência, do nosso propósito, se conecta consigo mesmo, aí a gente consegue aproveitar essa felicidade. Porque a felicidade é a jornada. É o caminho para chegar até o lugar que a gente quer, né? E eles podem ir mudando. Maurício, eu queria te perguntar, em todos esses seus anos de estudo sobre felicidade, a gente falou sobre o turbilhão, que são as mulheres, você percebe que existe uma diferença muito notória entre o que homens e mulheres querem, ou vai além disso? É muito particular a felicidade? Olha, tem sim alguma diferença, né? Quer dizer, é particular, é as duas coisas, é particular
A felicidade é algo individual, né? É algo dinâmico. Agora... Homens e mulheres partilham de algumas coisas, né? Partilham de algumas coisas, então tem muito da tua essência, mas tem também a questão da sociedade. Claro. Existe um estudo, inclusive, de uma parceria que eu tenho hoje, que é da CVA Solutions, é uma empresa de pesquisa de mercado, que fez um estudo no Brasil sobre felicidade. E nesse estudo, ele comprovou que os homens são mais felizes do que as mulheres. Conta engraçado mais, isso, conta né? Mais. É uma triste realidade, mas é bom que existe essa realidade pela própria cobrança da mulher. A mulher se cobra muito mais. A mulher, ela tem que ser bonita todos os dias. A gente estava até brincando agora aqui no camarim, né, da maquiagem. Eu falei como é difícil ser mulher, né? A mulher, ela tem que estar sempre maquiada, bonita, etc. Enquanto o homem põe qualquer roupinha mais ou menos e está bem, né? A mulher, ela tem que ser uma excelente profissional, tem que ser uma excelente mãe, ela tem que ser uma excelente filha. A mulher tem que ser tudo. Ela tem que ser onipresente e onipotente. E a mulher, ela tem uma habilidade maior do que o homem para fazer isso. Outro dia eu ouvi que o homem, se mascar chiclete e andar, ele cai. Ele não consegue fazer É muito trabalho, né? E é fato, a forma de pensar é diferente. Agora tem que ser um pouco mais em paz essa busca da mulher, né? Ela já é tudo. Ela não precisa ser perfeita em tudo. Até porque a perfeição está em outro lugar, não está nesse mundo aqui. E agora tem uma outra questão também que entra na questão da cobrança, e você falou dos hormônios. Tanto o homem como a mulher tem as suas desculpas. O homem, quando perde o jogo de futebol, ele fala, não, hoje eu estou bravo, hoje eu estou infeliz porque eu perdi o meu jogo, então por isso eu vou maltratar todo mundo. E a mulher, às vezes, se apoia na questão hormonal também, fala, não, hoje eu estou na TPM. Então, assim, é óbvio que tem a questão hormonal. Óbvio, isso não tem indiscutível. Mas o quanto a gente se apoia nessas muletas para poder maltratar os outros ou para poder se punir. Né? Nós vamos ter as questões hormonais, meu time uma hora vai ganhar, outra hora vai perder, mas eu tenho que estar bem, ninguém tem a ver com aquilo, então eu tenho que buscar esse autocontrole. Né? E até que ponto esse equilíbrio de a gente conseguir de fato controlar as nossas emoções? Você até começou colocando um pouquinho a respeito desses sentimentos, o que a gente vai fazer com eles. Então, independente dos hormônios, do time ter perdido ou de ter tido um dia ruim no trabalho, até que ponto a gente consegue ter autocontrole sobre como a gente vai lidar diante de qualquer situação que possa aparecer, doutora? Já que esse assunto, acho que daria uma próxima visita, né? Pra gente falar sobre controle emocional. De fato, pensando muito mais racionalmente em detrimento das suas emoções, né? Porque senão é verdade, a gente se pega como amuleto mesmo, né? Como justificativas para as nossas ações, para as nossas atitudes, né? Isso fica muito fácil. Não é mesmo? Então, o que a gente pensa, geralmente, acho que sobre isso? Acho que uma boa discussão aqui é o seguinte, se você sente que você não vai controlar as suas emoções, procure ajuda. Mas a gente né? tem essa capacidade. A gente tem essa capacidade, né? Sempre. O que acontece é assim, existe pode haver uma desordem, né? Claro, emocional, sem que a pessoa não consiga racionalizar diante de algumas situações. Situações como de raiva, situações como medo, situações de estresse, né? E é importante, todas essas emoções, que é vistas como emoções negativas, elas são essenciais na vida, né? Por quê? Porque nos serve como alerta, como alarme, né? Para que tenhamos muito mais prudência, para que estejamos aí atentos, né? O problema é o seguinte, a gente não pode deixar que essas emoções negativas tomem conta dessa proporção de sentimentos, né? A gente precisa, né, buscar a nossa felicidade. E essa felicidade, como a gente já falou, não é servindo assim somente, né, ou de amuleto como justificativas, está em nós. Enquanto a gente perceber que essa necessidade, né, de ser feliz, essa busca incessante e histórica, estar dentro de nós, e a gente conseguir se conectar com os nossos sentimentos, né, o que eu estou sentindo, esse controle é se perceber, né, como eu me percebo frente a essas situações. Você, à medida que você vai se conhecendo, você vai conseguindo controlar melhor o que você sente, as suas atitudes, né? E se você sente que não vai conseguir, procure ajuda. Agora, Maurício, raras sessões, a gente sabe que existem crianças, sim, depressivas, infelizes, que várias situações acontecem. Mas várias sessões, eu vou dar aqui o exemplo da criança que está sempre feliz onde que houver. Se você brigou com ela porque ela fez uma coisa errada, daqui 5 minutos ela já esqueceu, ela já está rindo de novo. A gente pode se espelhar um pouco nas crianças com essa felicidade? Esse próprio estudo que eu te falei, ele também viu a felicidade dentro da idade e chegou à conclusão também que as crianças e os idosos são mais felizes do que os adultos. Olha aqui, eu não vi o estudo, hein, mas eu ia chegar aqui, eu acho interessante que no começo e no fim da vida a gente parece que é mais relaxado, né? É fantástico isso, porque quando você é criança, você se importa menos.
né? Como você falou, a gente não fica com aquela competição absurda, a gente não... Não quer ter razão o tempo inteiro. Não quer ter razão o tempo inteiro, a gente brinca, logo em seguida a gente já sabe perdoar, a gente é puro, né? Inclusive, uma vez me chamaram para fazer um trabalho numa empresa, justamente para as crianças. Era uma semana de felicidade que iam fazer para eu ajudar as crianças, fazer alguma coisa para as crianças serem felizes. Eu falei, com as crianças a gente não precisa mexer. Vamos mexer com os pais das crianças, vamos mexer com os tios das crianças, porque ela já é feliz, ela é pura. A gente perde essa pureza, porque a gente começa a se cobrar, porque a gente começa a se penitenciar, a gente começa a apontar os problemas para os outros e não se conhece. Né? A gente não tem aquele momento nosso, a gente doa o nosso tempo o tempo inteiro para todo mundo. E quando a gente é idoso, né, quando a gente já passa a vida, a gente percebe que a gente se importou muito mais, muito com coisas que não tinham importância. Então, assim, o dinheiro é importante. Eu digo que o dinheiro sozinho não traz felicidade, a falta dele traz uma tristeza danada. Né? Mas a gente, às vezes, sofre muito pelo dinheiro e nessa busca pelo dinheiro, a gente deixa de aproveitar aquilo que a gente tem. Né? Então, é um pouco se espelhar. Eu acho que a gente pode trazer essa consciência para o hoje, né? E ver tudo aquilo que eu tenho e parar de sofrer por aquilo que me falta. Então, eu vejo tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, valorizo e eu busco aquilo que eu quero me tornar e aquilo que eu quero conquistar. Agora, fazendo até aqui um contraponto, lógico que a gente acaba de falar das crianças, mas outra coisa que eu percebo, até pela experiência da vida mesmo, é que a maturidade, isso independente da idade, te traz muito mais serenidade e felicidade. Hoje eu passo por situações que se eu passasse há 10 anos, eu chorava, eu seria infeliz, sofria, não dormia, e agora você olha e você fala, gente, a mesma situação, já sei exatamente como lidar com isso. E até mesmo a questão de que ponto você vai envolver a sua vida profissional, na sua vida pessoal, a ponto de te fazer feliz ou infeliz, um problema que você tem. E foi com maturidade que eu fui aprendendo a equilibrar tudo isso. Também tem alguma relação? Vou perguntar totalmente. Não, totalmente, Jaque. Mesmo porque a maturidade é aquele ciclo, né? E não relativamente ligada à idade cronológica, né? Mas quando você consegue controlar essas emoções e quando você consegue utilizar ela também a seu favor, né? E a seu favor mesmo para que traga uma vida muito mais feliz e mais plena. Todo mundo quer ter uma vida feliz, plena, né? A felicidade é buscada, né? Como a gente estava discutindo agora. Então, aproveitar esses momentos, né? E acho que você perceber, quanto mais você percebe onde você está, o mundo onde você está inserido, e acaba não... O Maurício falou uma coisa muito interessante aqui no começo, né? Da mulher, né? Onipotente, né? Que ela precisa, ela tem essa necessidade de atender a mulher, ela não tudo. Quer só ser, ela quer ser o melhor, então ela tem que ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor esposa. E melhor que amiga. Gente, a melhor amiga, e aí ela vai ser vestida naquela festa. Chama pra gente. Mas é muito, é um turbilhão aí, né, de querência, não é? É verdade. E o que acontece? Essa busca é incessante, porque quando ela atingir aí algum determinado, né, ou ser a melhor amiga, ela vai querer ser uma melhor... Essa busca sempre vai ser incessante, porque sempre busca se tiver no bolsa outro. Que você queria, você pode ter certeza que você vai ver alguém com a mesma marca, só que a outra que saiu há 5 dias que você não tem ainda. Não e dá, assim tem o homem com carro, e assim segue, né? O homem compra o carro para mostrar pro amigo e a mulher se veste pra festa para ficar mais bonita mais ou também. menos isso, infelizmente. E quando o homem tá com o mesmo carro do amigo e a mulher com o mesmo vestido que a amiga, é o fim do Não, mas mundo, olha, né? não dá pra fazer essa comparação, porque você não tem noção do que é pra uma pior, mulher. eu acho que é pior. Se preparar pra se vestir pra uma festa, a hora que você E a preparação acontece, né? Antecede, fica na antessala e até... horas e horas. Só fala cor, né? Fala que cor que é teu vestido. Olha, mas olha, eu vou falar, isso daí tem uma sofrência, uma sofrência ótima, né? Mas um sofrimento muito grande, porque o tempo inteiro eu preciso estar, eu preciso ser para que eu seja aceita dentro desse rótulo, dentro dessa sociedade. Então, se eu não estiver vestida dessa forma, né, eu posso também não ser aceita naquele universo. E isso é o grande problema das grandes frustrações, né? A gente vive pensando que precisa estar imbuído em um determinado contexto. E aí as pessoas vão se distanciando da sua autenticidade, né? E falando em autenticidade como que eu me encontro aqui, se eu for eu mesmo? E daí, o que um processo, ou de coaching, ou um processo de terapia, seja qual for, né, o processo que você queira, é se aproximar de si mesmo, né? Você se perceber como autêntica, como única, né? E as pessoas estão se distanciando, estão sofrendo também com isso, e estão se frustrando aí nos seus relacionamentos, na sua vida como um todo. É lógico que a gente vai falar mais aqui sobre vida profissional, mas eu tô abrindo esse bate-papo, falando sobre felicidade de um modo geral, e agora eu quero estender a pergunta para o Maurício, assim, uma ilustração de felicidade.
Vamos ver se você não vai, em algum momento, lembrar disso aqui comigo, ó. Um arco-íris, e lá no fundo do arco-íris, no outro lado você atravessa o arco-íris, tem um pote com tudo que você queria, né? Você ouve até música, né? Você consegue ver uma musiquinha. A gente tem algumas ilustrações que são até feitas na nossa cabeça do que é felicidade. Aí a gente define por dinheiro, que daí vai comprar tudo aquilo que a gente quer. Dependendo da situação da pessoa, um pirlim-pim-pim para curar, de repente, uma doença, que a gente sabe que muitas vezes não. Como a Eliana dividiu ali com a gente, o tratamento é cansativo, é difícil, dói, não tem garantias. Então, assim, para várias situações, a gente sempre quer algo que seja mais simples. Então, eu vou atravessar o arco-íris e encontrar o que eu quero. A gente tem que ser feliz na jornada, né? Pois é, e justamente essa relação da felicidade com a saúde, inclusive pelo Outubro Rosa, achei fantástica a matéria. A felicidade é a mesma coisa que a saúde, a gente só se dá conta que tinha quando a gente perde. Né? Então a gente fica buscando o tempo inteiro em algo ou em alguém. A gente delega a nossa felicidade o tempo inteiro. A gente estava falando dessa coisa do vestido, do carro, etc. A gente normalmente faz aquilo que a gente não gosta para mostrar o que a gente não é para um monte de gente que a gente não se importa. Né? Então essa busca, esse autoconhecimento, que é justamente a jornada, é você parar um pouco para se entender, é você buscar o que você quer ser para então o que você quer ter. Né? Aí sim você começa a observar a beleza do arco-íris. Esquece, se tem um pote de ouro lá no final ou não, eu não sei. Se tiver, tomara que tenha. Porque quando eu chegar lá no final do arco-íris, eu vou usufruir daquilo, não tem problema. Mas eu vou ser feliz se eu tiver que andar no arco-íris por duas pessoas, né? Então é você estar bem com você, é você tá feliz, tá sorrindo por dentro. É óbvio que quando eu falo sobre isso, né, quando eu tiro um pouco o valor da questão material, eu não estou dizendo que não tem importância a coisa material. Claro que ela tem. Né? Só que ela só tem importância quando você está conectado com você. Só quando a felicidade ou alguém contribui para impulsionar a sua felicidade. Eu vou dividir uma história aqui com vocês, minha, pessoal. Esses dias eu vim dirigindo o carro de uma amiga, que é um carro que eu queria muito ter. É um carro top, daqueles, né, grandão, que você, né, tal, vim dirigindo ele, branco. Eu falei, esse carro que eu quero um dia e tal, vim dirigindo. Eu falei, nossa, sensacional, é isso mesmo. Eu falei pro meu marido, olha, vamos fazer umas economias, não sei como é que a gente vai fazer, o carro que eu quero. E depois eu voltei no meu, né, vida real, só naquele estacionamento, né. E foi muito interessante, porque quando eu voltei dirigindo o meu carro, eu lembro que eu estava passando numa rua próxima da minha casa, eu baixei os vidros e falei, meu Deus, eu sou tão feliz com o que eu tenho. Eu quero, é uma coisa que eu quero um dia assim. Mas eu falei, eu sou tão satisfeita, eu estou tão confortável. Eu lembro que eu liguei pro meu marido e falei, sabe o que eu estou pensando aqui agora, depois que eu voltei? E foi um efeito reverso, né? Ao invés de eu ficar obcecada pelo carro, eu até dei uma relaxada nisso, porque eu falei, gente, eu estou tão feliz. Eu achei interessante, fazendo uma alusão. Como que vocês veem essas questões? A gente tem que querer coisas boas. Eu acho que você tem que querer cada vez a melhor casa, o melhor carro. Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas a gente tem que dar valor naquilo que a gente conquistou, não é? Olha, se quer um componente para a felicidade, né? As pessoas têm essa busca, então a gratidão. Né? A gratidão é um excelente componente, nos nutre de felicidade. Né? A gente está falando de viver essas emoções positivas, como o amor, a gratidão, compartilhar o que a gente está fazendo, essa discussão, compartilhar não somente conhecimentos, né? Essa conectividade, isso é de extrema importância. O que eu costumo dizer é pensar muito, olha, se eu atingir uma pessoa que está ali nos assistindo, e se de fato fazer sentido, né? Se ela validar de fato, encontrar um sentido, ótimo, missão cumprida, né? E é excelente, você falou, porque a gratidão é um componente para a felicidade, né? É um dos componentes para a felicidade, né, Maurício? Não, sem dúvida. E assim, é a gente parar um pouco, né? Eu falo muito sobre morte quando eu falo de felicidade. Tanto no meu livro, no stand-up que eu faço, no stand-up reflexivo, eu confronto muito essa questão de morte falando do tempo, que um dia o tempo vai acabar. E eu digo que a única forma de você conquistar a felicidade ou comprar a felicidade é com o tempo. É utilizando o teu tempo para saber o que você vai fazer com o tempo que te resta. Uau. E justamente essa busca do tempo é você parar de manhã, por exemplo. Eu tenho meus momentos de insatisfação, eu tenho meus momentos de cobrança. Mas eu paro em alguns momentos, eu começo a ver tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu amo, que está ao meu redor, e aí sim, aquilo que me falta e aquilo que eu quero conquistar. Porque normalmente a gente sai sobrevivendo a vida, sai empurrando dia a dia, e a gente não se dá conta, né? Sabe que uma vez me deu um choque como esse, eu estava na esquina de casa e sobrevivendo a vida. De repente eu ouço um carro que estava do lado, eu estava com o vidro aberto e o carro também. E um rapaz estava no banco de trás, olhou para o meu prédio, falou, nossa, meu sonho é ter um apartamento aqui. Aquilo foi um tapa na cara, porque eu falei assim, caramba, ele está vivendo, eu estou vivendo o sonho dele. E aí eu parei e lembrei que há anos atrás eu tinha sonhado morar naquele apartamento. Então a gente tem que parar um pouco
E não se confortar ou simplesmente se acomodar, mas a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem, parar de reclamar daquilo que nos falta e aí sim buscar aquilo que a gente quer. Né? Então, isso que você teve foi um choque, você estava distraída. Mas por que não fazer um exercício de todo dia de manhã, né? Como a doutora estava falando, para um pouco e agradece tudo aquilo que você tem, em vez de ficar lamentando. É o solteiro que reclama porque está solteiro ou solteira. É quem está casado que reclama do marido ou da mulher. Ou reclama do chefe, sendo que, de repente, você está sem emprego e você reclamava do trabalho e reclamava do chefe. Então, para um pouco, vê tudo de bom que você tem e busca como melhorar aquilo e usufruir melhor. Né? Minha amiga me contou que ela fez uma coisa com o marido dela que foi até um susto pra mim. Ela disse que todos os dias de manhã ele reclamava que tinha que levar na escola, né? Porque eles têm 3 filhos e se dividem, né? E todo dia de manhã ele falava, ai gente, mas agora eu não precisava mais, porque tá numa fase que eu não precisava acordar tão cedo, tem que levar ela pra escola. Se você não quiser levar, eu me viro aqui na minha rotina e levo. Mas eu queria saber o que você ia pensar se você não tivesse mais ela pra levar da escola. E pegou e saiu. Eu falei, você não fez isso? Ela falou, eu fiz. E ele nunca mais reclamou de levar ela na escola, já tem alguns meses. Interessante isso, né? Interessante, o tempo passa, né? E de repente a gente se dá conta que não viveu aqueles momentos, né? É o que o Maurício falou, né? Essa coisa de sobreviver. Daí você esquece de viver, né? Você esquece desses momentos. Sobrevivendo pois mesmo, é, né? e essa vida, quem hoje não vive essa vida acelerada, né? Essa ansiedade por fazer 1000 coisas, por você ter milhões e milhões de compromissos, a internet, é uma série de coisas que nós somos consumidos. A gente não está consumindo, nós somos consumidos pelo tempo. Então é hora de parar e refletir mesmo, né? E daí perceber qual que é a importância das coisas, né? Qual que é a relevância das coisas. A gente está falando sobre propósitos. O que de fato é importante para você? Né? O que de fato te faz feliz? Né? Qual que é a sua busca? Então precisa desse tempo também, já que para a gente parar, para a gente pensar, para a gente refletir na nossa vida e não ser consumido o tempo inteiro por ela. E aí, ó, artesanato é uma coisa que deixa muita gente alegre. E se é aquilo que você ama fazer, pode fazer parte da felicidade, não? Sem dúvida. A gente diz que a felicidade, um dos componentes também, Jaque, é com que você utilize os seus dons. Seja como você chamar, né? Seja dom, seja aptidão. Mas quanto mais você utiliza o seu dom para si mesmo, para a sociedade, como contribuição, mais feliz você é. Tem até um estudo de um psicólogo, com um nome bem diferentão, chama Csikszentmihalyi, né? Que ele fala de um estado de flow, de imersão. Sabe aquele estado quando você está fazendo alguma coisa que te traz muito prazer, como um programa como esse que a gente não vê a hora passar. Então, quanto mais você está imerso nessa atividade, você não vê a hora passar, você não sente fome, você não sente cansaço, mas você está utilizando as suas aptidões e o seu dom. Então, é importante isso. Façam o que você realmente gosta de fazer. Daí você entra nesse estado de imersão, né? E provavelmente, se você perguntar quais os momentos que fazem com que você esteja feliz, né? A pessoa vai falar um momento que ela esteja se doando, que ela esteja fazendo alguma coisa que ela ache muito importante e que ela tenha de aptidão, e que ela tenha de dom. Então eu vou te complementar a pergunta, Maurício, falando sobre vida profissional. É importante fazer aquilo então que a gente ama? Sem dúvida. Eu vi outro dia um comentário que eu discordo completamente. É um grande escritor, respeito muito, mas ele falava o seguinte, que aquilo que você ama tem que ser teu hobby. Você tem que fazer aquilo que dá dinheiro. E na verdade, para mim, está completamente descartado isso. Por quê? Porque você não tem como ganhar dinheiro sem fazer aquilo que você ama. Né? É óbvio que eu acho que todo exagero é burro. Você só fazer aquilo que ama, mas não dá dinheiro, é um problema, porque a gente precisa do dinheiro para viver. Né? E você só fazer aquilo que dá dinheiro e você não ama, também é um problema, porque ou você vai ganhar um dinheiro que não vai ter valor, ou então você nunca vai ganhar dinheiro. Então é fundamental. E eu acho que até uma atrocidade que a gente pode, juntos a gente pode trabalhar com os jovens, né? De provocar o jovem a descobrir a profissão dele. Porque a nossa geração, né, e as gerações anteriores sempre fizeram aquilo que dava dinheiro ou aquilo que o pai, a mãe ou alguém queria. Todo mundo que saía um pouco da curva era criticado pela família. E hoje talvez a gente olha para trás, aqueles que saíram, né, da normalidade, mas que seguiram o seu coração, o seu talento, eles têm muito mais sucesso e são muito mais felizes no trabalho do que aqueles que seguiram a rotina normal. Então a gente tem que fazer sim aquilo que a gente ama, não tenha dúvida. Tem uma questão de se reinventar aí, Maurício, eu vou te falar porque eu pergunto isso, depois eu já estendo para ela, por causa do seguinte. Quantas vezes a pessoa ela quer uma profissão, falando até sobre esses extremos aí que você comentou, que não vai ser possível. Vou dar o exemplo da menina que quer ser modelo e do menino que quer ser jogador de futebol. Muitas vezes exatamente aquilo não vai ser possível por N motivos, porque a pessoa às vezes não tem talento exatamente para aquela área, isso não vai dar certo, ou as pessoas que querem cantar, querem fazer muito sucesso.
Mas, de repente, a pessoa ela pode, por que não, fazer uma faculdade de educação física e, de alguma maneira, está fazendo aquilo que ela ama, fazer uma faculdade de moda e está inserida na moda, de repente, num evento especial você até pode desfilar, por que não? A gente não pode procurar, de repente, a proximidade daquilo que a gente ama? E aí vem muito do autoconhecimento, novamente, né? De você saber até que momento você está persistindo e até que momento você está insistindo. Está idealizando, né? Muitas vezes é isso. Porque a gente idealiza, né? Quer dizer, na televisão, essa busca, de repente você vai buscar, mas você sempre tem que ter um plano B, um plano C, um plano D. Eu sou administrador de empresas, né? E eu, quando era pequeno, eu falei, eu quero ser presidente de empresa. E busquei aquilo. E conquistei por duas vezes. Em alguns momentos eu percebia que eu estava sendo puxado para um lado, para o outro, e eu ia entendendo e ia corrigindo. Se de alguma maneira eu não chegasse à presidência da empresa, eu tinha outros planos que podiam me fazer felizes. Então, de novo, a felicidade não está no fim, ela está no meio. Então, às vezes você tem aquele cantor, aquela modelo ou aquele jogador de futebol que ele tenta, eu acho que a gente tem que tentar. Até porque tem um fatorzinho da sorte. Claro, aí, pode acontecer. Né? E só tem sorte aquele que joga, né? Porque se você não joga, você não tem sorte. Mas você tem que saber viver a vida enquanto trabalha, né? E não viver só para trabalhar esperando aquele resultado final. Porque o que ele falou é verdade, a sorte pode acontecer. Tem gente que canta muito mal na minha concepção e faz o maior sucesso, por exemplo. Concordo. Talvez a gente está pensando na mesma pessoa. Há grandes possibilidades. Grandes possibilidades, né? Não, tem, olha, eu vi uma matéria ontem mesmo que saiu na Rede Globo falando sobre a indústria do funk, o sucesso absurdo que está fazendo, que é um negócio que eu escuto e eu acho a coisa mais tenebrosa do universo. Tem gente que gosta e está fazendo sucesso, está ganhando dinheiro, então o fator sorte também conta para várias coisas, né? Não, com toda certeza. Eu acho legal esse gancho também, porque eu acho que o jovem também, esse que está procurando, ou qualquer parte, qualquer fase da sua vida que você esteja, às vezes se você focar, aquilo se expande, né? Então, muitas vezes você acha que só tem aquela saída, né? E tem uma gama de atividades e de atribuições e de áreas dentro de uma mesma disciplina ou de uma formação que você pode também buscar. Então, às vezes a gente idealiza, eu quero exatamente aquilo, né? E acaba não percebendo, né? Vira delírio, né? Então, é difícil, tem que ter metas e essas metas precisam estar, né? Tangíveis, né? Porque senão você vai se frustrar, você tem grandes chances aí. As metas são difíceis de serem alcançadas, gente. Pois é. Inclusive tem uma pergunta aqui que chegou pra gente. Ele mandou de novo. Eu vou fazer essa pergunta então, Josiel. Ele fala que pra ser feliz não precisa muito. Aqui é a concepção dele, tá? Apenas ter a mulher que a gente ama. Mas pelo que eu entendi, ela não tá do lado dele. O que ele pode fazer pra ser feliz nesse caso? Isso não tem um pouquinho a ver com delegar o outro na nossa felicidade? Pois é, a gente acabou falando aqui, viu, sobre a terceirização da felicidade. Porque a gente não busca felicidade no outro. Primeiro, a gente se nutre disso, né? E é importante fazer algumas perguntas também, né? Então fica a dica ao nosso telespectador. O que ele pode fazer agora? O que de fato, né, te faz feliz, né? Realmente é essa mulher está como um pano de fundo ali para uma série de coisas que estão por trás da felicidade. O que de fato te nutre de felicidade, né? Qual que é o seu propósito com essa mulher? O que você pensa? Quais são os seus sonhos? Vê se está havendo aí uma congruência também, porque muitas vezes é o que a gente está falando da idealização. Eu idealizo alguma coisa que muito dificilmente eu vou conseguir. E eu me boicoto, eu me saboto nessa busca, né? Então, por isso que é importante a gente estar aqui numa condição de provocar as pessoas para isso, né? Cuidado com essa terceirização da felicidade. Felicidade está em si, né? Mas é claro, calma, né? Saibam por que isso é tão importante, o que vai mudar na sua vida se você obtiver, né? Às vezes as coisas estão por trás. Você sabe que o amor, ele já tirou as mentes. Eu sou um eterno apaixonado, né? Eu acho que é lindo a gente ver o romance, viver um romance. E a gente delega muito pro amor, né? O amor já tirou as mentes mais brilhantes do ar, né? Já as mentes mais brilhantes perderam a cabeça por conta do amor. E tem algumas coisas importantes. Primeiro, que a gente não consegue ser um bom par se a gente não é um bom ímpar. Enquanto eu não estiver bem comigo, eu não tenho como ter alguém do meu lado, alguém bom. Segundo, se é para estar do lado de alguém, é para agregar. Eu também não acredito, essa coisa do Tom Jobim, que é impossível ser feliz sozinho. Não pode ser. É impossível ser feliz sozinho, ou seja, de você não ter ninguém do teu lado. Ao seu redor, mas não necessariamente um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. É você estar bem com você. Então, quando a gente está focado em ser melhor, eu mesmo, em ser uma pessoa de valores, de princípios, eu atraio a semelhança, eu atraio alguém que também tem valores e princípios. E que eu não sei quem é.
A gente idealiza muitas vezes o amor, e isso é uma coisa muito da nossa adolescência que a gente acaba vivendo como adulto também. A gente idealiza e pensa que aquela pessoa é a pessoa perfeita. E na verdade é o que está por trás daquilo que você está vendo naquela pessoa. Mas você não sabe. Eu não sei como é que é a história de vocês. Eu fui casado 18 anos. Eu não fazia a menor ideia de como era a minha ex-mulher. E do nada, eu estava andando na rua, pum, encontrei. E vivemos 18 anos juntos. Nos amamos muito, fomos muito felizes. Hoje eu estou solteiro, eu sou muito feliz sozinho. E estou preparado para receber alguém, mas não depende, não está no meu controle. Então, sobretudo, eu acho que a gente tem que parar de delegar para algo ou alguém essa felicidade. E a gente está bem com a gente. Se a pessoa está do nosso lado e ela nos ama, ótimo, vamos cuidar disso. Se ela não gosta de mim, paciência, eu vou próximo, eu vou viver a minha vida. E a hora que estiver preparado vai aparecer a pessoa certa do meu lado. Agora, eu queria perguntar para a doutora Tati, é importante também, então, da questão psicológica, aproveitando a colocação do Maurício aqui e no que a gente pensa, na hora da gente se relacionar com pessoas, aí eu vou falar de casais, né, de homem e mulher, mas eu vou falar também de amigos e das pessoas que a gente escolhe para estarem ao nosso redor, procurar pessoas que estejam numa boa sintonia? Sem dúvida, né? Essa conexão, a gente está falando exatamente dessa conexão, né? E o que é essa conexão, né? Não mais não somente a gente colocar ânimo, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando com entusiasmo, ânimo, a gente está dando vida, dando sentido a essas relações. E aí no relacionamento é a mesma coisa, com os amigos é a mesma coisa. Na escolha profissional, né? Porque você entra num trabalho e a gente sabe do quadro de desempregos que o Brasil vive, vamos imaginar que agora tudo vai mudar, que a gente tem que fazer projeções positivas e que você vai conseguir aí um bom emprego. Daí você vai entrar e muitas vezes os grupinhos já estão estabelecidos e você vai escolher como você vai se inserir nesse lugar e de quem você vai se aproximar mais, não é verdade? Exatamente. Essas relações são extremamente importantes, né? A partir dessas relações se intensificam aí as nossas emoções, as nossas, né? Não somente a forma de se conectar, do que eu escolho, quem eu escolho está perto de mim, né? Isso parte de uma escolha, né? Por isso que quando a gente está falando aqui sobre propósito, a gente está falando sobre felicidade, a gente está falando de escolhas também. As suas escolhas definem o que você é e o que você quer para si. Então, escolher tem por trás aí grande responsabilidade. Tome cuidado, né, com as nossas escolhas, né? É claro que isso, a gente falou, né, um pouco da adolescência, mas não se atenda também à questão cronológica da coisa, né? Mas o que é adolescer? É evoluir. Exatamente, né? Então, o que pressupõe a adolescência? Ser, evoluir, né? Então, a evolução não existe, eu falo que não existe nenhum tipo de relação, né, e essa relação seja de marido e mulher, que promova o autodesenvolvimento, né? É importante para nós, a gente aprende, a gente evolui com as relações humanas, né? Seja ela com o marido, seja ela com os amigos também. Então, essas coisas se intensificam. Se eu estou aqui sozinha falando sobre um assunto, ele teria uma outra conotação, outro sentido. A gente discutindo isso daqui, isso ganha muito mais vida, né? Isso ganha muito mais sentido. Então, as pessoas, eu também concordo, as pessoas não se precisam, elas devem escolher estar juntos. E aí eu queria agora partir essa pergunta para a vida profissional das pessoas e entender até, vamos imaginar a pessoa que está insatisfeita na vida profissional dela e de repente ela vai até procurar uma transição, mas nesse momento ela está ali, a gente sabe do momento que o país vive, ela pensa, bom, eu quero fazer isso, aí a gente poderia aqui falar sobre a importância de você traçar um plano para alcançar, mas enfim, vamos imaginar que ela já está lá, está feliz ali na empresa, no que ela vive hoje. Dá pra gente, com as nossas atitudes, dentro daquele mesmo ambiente, ser feliz? Você sabe o que acontece? Tem uma coisa é você estar insatisfeito com o teu trabalho, né? E a outra você está insatisfeito, aceitar essa insatisfação para sempre. Porque, de repente, eu estou num ambiente de trabalho, onde eu tenho pessoas que não me respeitam bem. Eu não percebo uma projeção da minha carreira. A gente, normalmente, quando está numa empresa, a gente delega para o nosso chefe ou para a empresa o nosso futuro. Então, muitas vezes eu estou ali, eu vou com aquela insatisfação e fico reclamando do chefe todos os dias. De novo, no automático, sobrevivendo, né? Eu não consigo estar do lado, por exemplo, de pessoas que reclamam da mesma coisa durante 1, 2 anos. Eu acho que uma coisa é você desabafar, né, e falar, puxa, meu chefe, porque... Tá, mas o que você está fazendo? Qual é o teu plano para sair daí? Né? A gente tem que parar um pouco e falar, hoje eu estou insatisfeito. Não é chutar o carrinho das mexericas e falar, não, porque agora eu vou... Porque aí você vai sofrer. Agora, é você traçar um plano em paralelo, e nós dois traçamos um plano, nós dois éramos executivos, né? A gente estava descobrindo a história muito semelhante, exatamente. E a gente chutou o carrinho de mexerica, mas a gente foi se planejando para aquilo. Então,
Se você não está satisfeito onde você está, comece a traçar um plano. Tem gente, às vezes, que vai para uma carreira e, de repente, percebe que seu talento, sua vontade era de fazer outra coisa. Não tem problema nenhum, você pode corrigir a rota. Aliás, é importante corrigir a rota, claro, né? Tem tempo ainda. Mas começa a traçar em paralelo, vai fazendo um curso, sai um pouco dessa preguiça, desse conforto desconfortável que a gente tem. Ah, puxa, eu não tenho tempo para fazer um curso, eu não tenho tempo para me especializar, eu não vou arriscar. Quer dizer, começa a investir um pouco de tempo para traçar esse plano e, de repente, quando você menos esperar, clique. Você está pronto para fazer aquela mudança. Né? Importante também, né? Porque eu vejo muito isso, né? Que as pessoas acabam elas se preocupando demais, colocando não somente as responsabilidades na empresa, mas não se coloca, não faz minimamente, né, um plano. Olha, daqui tanto tempo, não conversa, não traz aí esse superior para discutir, para conversar, para colocar suas intenções. Mas a promoção foi pro fulano, o seu chefe nem imaginava que você estava de olho na vaga, às vezes, né? Tem mais isso, né? Exatamente. Então, o que é esse reconhecimento também, né? Tem aí pesquisas falando que o aumento salarial dura, em média, a satisfação e a felicidade somente 3 meses, né? Então tem algo mais, né? Acho que se nutrir aí de você fazer o que você gosta, de fazer o que ama fazer, e toma cuidado mais uma vez com a idealização, né? Porque você fala, ai, mas eu não gosto, dentre milhões e milhões de atividades, né? Mas eu não gosto de fazer isso. É claro que no dia a dia, né? Nem tudo você vai amar fazer. E a vida é assim, né? Mas também se colocar nessa condição de vem conversar, vem colocar quais são os seus propósitos, o que você está fazendo agora para chegar nesse seu objetivo. E é o que o Maurício falou, né? A partir de dia, né? E o que você está fazendo hoje? O que você pode mudar hoje, o seu contexto, sem esperar que o outro se movimente e que o movimento comece de você. Eu tenho pouco tempo, mas infelizmente falando sobre carreira, eu queria te perguntar para vocês dois, antes da última pergunta que eu vou fazer, eu queria perguntar para vocês dois sobre os jovens. A gente citou aqui. E eu acredito que algumas pessoas consigam, talvez a minoria, de primeira saber exatamente o que quer fazer. Mas eu vejo os jovens muito perdidos. 16, 17 anos para decidir o que você quer fazer. Na minha época era pro resto da vida. Agora a gente já sabe que pode mudar. Mas a gente ainda ouvia falar que tinha que ser aquela profissão pro resto da vida, né? Exatamente. Mas de qualquer maneira, ainda é uma responsabilidade muito grande. A primeira faculdade, você vai se dedicar demais. Para quem ainda não tem ideia do que quer fazer, qual que é a dica? A gente pensa no dinheiro, pensa no que mais ama fazer, ouve os pais, qual que é a orientação? Olha, eu tive essa experiência pessoal, né? Eu tinha 13, 14 anos, eu não sabia se eu queria ser administrador como meu pai, ou fazer arquitetura ou engenharia civil, porque eu gostava muito de construção. E o que eu fiz? Eu fui testando aquilo. Eu acho que talvez o que falta, e aí a gente não pode também esperar isso acontecer, mas é uma revolução no próprio sistema de ensino para os jovens, é a gente poder experimentar um pouco isso. Então, assim, qual é o conselho que eu dou? É o que eu procuro fazer para os meus filhos, é o que aconteceu comigo, foi um modelo que funcionou. É a gente testar. Então, assim, você quer ser médico? Então vamos fazer alguma atividade que você possa ter essa experiência com a medicina. Porque a gente se forma, às vezes, no terceiro colegial, agora mudou todo o nome, né? Mas você se forma, você não teve aquela experiência. Então é permitir. Hoje existem vários cursos profissionalizantes, etc. Você pode testar uma profissão. Pega a prima, o tio, alguém da família que trabalha, atua naquela área e pede para ir um dia para o trabalho. São essas ações que a gente pode fazer, né? Não, funciona, né? Mesmo porque, muitas vezes, ele não sabe a amplitude do que se trata, né? Ele quer fazer alguma coisa, mas ele não sabe quantas coisas tem dentro dessa escolha, né? Quais são os benefícios, mas também as coisas também que, de repente, ele não gosta. Gente, eu lembro que o primeiro ano, embora eu sempre tenha amado matemática, mas ainda assim, era muito trabalhoso para mim a matemática, embora eu amasse, né? Então, eu fui fazer jornalismo feliz da vida. E eu me lembro quando falaram a importância da calculadora científica para a aula quantitativa. Eu falei, oi? Oi, negócio de exatas aqui é jornalismo. Então, tem muita pesquisa que os jornalistas fazem, minha querida. Compra aquela calculadora desse tamanho que eu não sabia nem mexer. Então, assim, eu tinha certeza absoluta da minha profissão, continuo amando o que eu fiz, mas a matemática estava lá. Então, alguma tem mais coisa... benefícios, né, já? Pois é. Os benefícios são muito maiores que os desafios. Eu amava tudo. Tinha uma parte que eu não amava tanto, mas, quer dizer, por que eu tô falando isso? Mesmo dentro daquilo que você ama, como você tá falando, a gente vai encontrar obstáculos, não é? Tudo são flores o tempo inteiro, Nem né? tudo, e né? a gente tem essa mania de tomar decisões simplistas, né? Desde sempre.
A gente analisa as coisas, então, não gosto de matemática, vou fazer jornalismo. Porque jornalismo é estar na frente da câmera falando com as pessoas. Só que, na verdade, você tem um monte de coisas por trás que você não se dá conta. Assim, eu falo que eu fui muito feliz, encontrei exatamente a profissão que eu queria, jamais pensei em trabalhar na frente das câmeras, porque eu amo escrever e foi por isso que eu fiz jornalismo. Acabei vindo parar na frente das câmeras e descobri quantas coisas mais eu amo na minha profissão. E eu gostaria muito que os jovens pudessem ser preparados para fazerem também a sua escolha correta, porque dentro de todas as profissões tem várias áreas, né? Dentro de cada uma delas, né? Eu vou ter que encerrar e vou deixar uma pergunta final para cada um. Lógico que para o Maurício vai ser o que é a felicidade. Eu quero deixar para a gente definir isso. E para a Letícia, para a doutora Tati, eu queria perguntar, tem uma orientação de qual é o momento certo de procurar ajuda? Sim. Bom, primeiro, né, a gente está falando sobre felicidade, vamos falar então sobre o caso de depressão, porque acaba sendo muitas vezes banalizado, viu, Jaque? Então, e a depressão é patológica, sim, as pessoas devem estar atentas a isso, devem estar atentas a quando procurar um psicólogo, quando isso gera muito sofrimento, né? Quando isso te impede de fazer as coisas, quando isso toma uma proporção muito grande na sua vida, é hora de você procurar ajuda. A gente está falando sobre felicidade, sobre nível de satisfação com a vida, né? Sobre o florescimento, sobre dom, sobre aptidão. Muitas pessoas entendem hoje que a depressão, ela é um estado, né, acabam tratando de forma muito leviana e é uma patologia e precisa ser tratada com a sua real significado, tá? Mas voltando à felicidade, é importante que você sempre pense, né, acho que a gente atende aí, atinge um número muito grande de pessoas. Então, se você sente que não está feliz, né, ou que não é feliz, que daí acho que a gente continuaria mais 3 horas aqui. Mas a felicidade, ela não é um estado cíclico, ela não é um estado regular, ela é cíclica, né? Então muitas pessoas às vezes acham, mas eu estou com depressão, ou eu estou, né, porque eu perdi a vontade. Então entenda que são esses momentos, e a vida é feita desses altos e baixos, né? Agora, quando a gente está falando de um aspecto muito mais caracterizado, patológico, como a depressão, né, é importante estar atento, tanto os familiares que convivem com essa pessoa, tudo que impede que essa pessoa faça, que perca o tônus, ou que percebe alguma coisa diferente, que percebe que tem aí uma paralisação, porque são diversos, são inúmeros os sintomas. Não adianta a pessoa buscar ali na internet, ver sintomas de depressão que ela não vai encontrar. Exatamente. É preciso sim um quadro clínico, né, muito bem caracterizado, para que você realmente possa entender se você encontra-se nesse quadro. Se não, né, aí o Maurício vai complementar agora como está essa busca dessa felicidade, como a gente deve encontrar e em quais momentos que a gente pode encontrar. E uma das que eu falo aí sempre, que eu acho extremamente importante, como você bem falou, é reconhecer o que você tem de dom, reconhecer o que você tem de aptidão, né? E utilizar isso em prol de si mesmo, em prol do meio também, em prol dos outros também. Tati, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato tem um e-mail, que é tatiane.sapsi@gmail.com, tatiane.sapsi@gmail.com, e tem também o facebook.com/psicóloga Tatiane de Tamanduca. Obrigada, Tati. Imagina, obrigada mais uma vez. Maurício, para a gente finalizar, sua definição. Pois é, felicidade é quando a tua alma veste teu corpo, é quando você está bem com você, é quando você acorda e você se ama, né? Como a pergunta que houve, que a gente acha que a gente está feliz quando a gente ama alguém ou quando é amado por alguém, mas eu não dou para o outro aquilo que eu não tenho. É quando eu, apesar das coisas que eu posso melhorar, apesar do que me falta, eu estou bem com tudo aquilo que eu tenho, e aí eu busco algo melhor. Eu gostei muito de uma definição, que felicidade é potência de agir. É quando você acorda de manhã com aquela força de vontade. E ela é absolutamente possível ser conquistada. Basta encontrar tempo para saber o que você vai fazer com o tempo que te resta. E aí você vive uma vida plena. Que a gente nunca sabe quanto tempo é esse, né? A gente nunca sabe quanto tempo tem. Maurício, também foi um prazer, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, site www.discutindo-a-felicidade.com.br. Tem o facebook.com/discutindo-a-felicidade e o Instagram, @discutindo-a-felicidade. Certo, Maurício? Obrigada mais uma vez, uma ótima tarde. Tati, muito obrigada. Imagina, agradeço já. Aqui.